Hoje eu vou estar te mostrando como que a gente pode fazer uma manipulação desse tipo dentro do Figma. Meu nome é Pedro, eu sou web designer, eu trabalho com lançamentos de infoprodutos e hoje eu vou estar te mostrando como que a gente pode fazer uma manipulação desse tipo dentro do Figma, sem o uso de Photoshop, somente com o Figma. Então bora lá. Aqui eu já tenho os meus elementos, tá? Que eu vou estar usando para essa primeira dobra, que já está um pouco montado, mas eu vou fazer do zero junto contigo. O que a gente precisa, em primeiro lugar? A gente precisa de uma foto de um especialista, que é essa aqui. Vai ser esse homem aqui feito com inteligência artificial. E o que é o primeiro passo que eu faço? Primeiro eu recorto, né? Então, o que eu utilizo para fazer o recorte? Eu utilizo o Canva. Eu vou jogar esta imagem aqui dentro do Canva para ser mais rápido. Vou dar uma redimensionada e aí eu vou colocar aqui, depois que ele carregar, vou colocar para remover o fundo. Com o fundo da imagem removida, o que a gente faz? Eu vou vir aqui, vou baixar a imagem, fundo transparente, e aí eu vou jogar a minha imagem recortada aqui no Figma. Então, teve um recorte bem interessante aqui, tá? Não ficou ficou bem recortadinho, ficou bem bacana. E aí a gente vai criar nosso frame, tá? Então eu vou criar um frame aqui de 1920 por 1080 aqui, tá? Então você pode ver que ele ficou bem menor do que a própria imagem. Aí eu vou criar um grid. Para quê? O grid, ele vai servir para mostrar onde é que eu tenho que deixar a minha imagem, tá? Então, como que eu configuro esse grid? Eu coloco em colunas, tá? De novo aqui, ó, layout grid, a gente vem e adiciona. Aí eu coloco como grid e aí vem colunas, tá? Count, a quantidade, eu coloco 12. Margem, essa aqui vai ser a margem que ele vai ter do lado direito para o centro e do lado esquerdo para o centro também, tá? Então eu vou colocar aqui um 390, ele vai me dar uma largura de 1140 total. E aí aqui fica com a sua preferência de trabalho. Eu geralmente uso esse 1140, mas você pode usar também aqui a margem em 320 e aí ele fica em 1280. Para que serve isso daqui? Para que a gente consiga manter todos os elementos importantes que tem que ser visto por todos os usuários em qualquer tamanho de tela, desde que a pessoa tenha uma tela de 1360, que é aquela tela padrão de computador um pouco mais antigo, até as atuais, que é de 1920 por 1080, tá? Dentro desse grid aqui a gente consegue manter todas essas informações que elas apareçam para todo mundo que estiver abrindo para o computador ou notebook. Então eu vou colocar esse fundo aqui, um fundo mais escuro. E aí primeiro eu gosto de posicionar a foto do especialista para que a gente consiga ter uma manipulação bacana. Então eu vou colocar aqui, eu vou manter essa imagem dele dentro desse grid aqui, tá? Dá para fugir um pouquinho, dá, mas não tem necessidade nesse caso. Essa nossa referência é sobre intercorrências na ROF, tá? A ROF é procedimento na face, procedimentos estéticos para que ajuste algumas coisas no rosto da pessoa através desses procedimentos estéticos. Então, intercorrências são basicamente erros, né, que acontecem ou são situações que as pessoas não esperam que aconteçam dentro desses procedimentos, e aí a pessoa tem que ir e resolver, tá? Então, qual que é o principal ponto disso daqui? Anatomia, né? Então, por isso que eu peguei essas duas imagens. Tem tanto essa imagem aqui, né, que ela tem essa musculatura no rosto, exatamente para mostrar isso, em que pontos que a pessoa pode mexer. E a outra também, um pouco de anatomia, só que aí aqui mostrando as veias e tal, ok? Então isso daqui vai servir como elemento de apoio. Aqui, como que eu fiz esse retângulo? Eu fiz um frame, eu coloquei uma borda com gradiente, essa borda com gradiente, e aí eu só jogo a imagem aqui dentro. E aí eu enquadro ela da melhor forma possível para mostrar o que eu quero que mostre. E aí eu vou dar uma aumentada aqui para ficar mais show de bola. E aí esse aqui eu vou colocar aqui do lado também, eu vou deixar do mesmo tamanho por enquanto, depois a gente ajusta se for o caso, tá? Essa imagem foi fornecida pelo próprio expert do lançamento. Essa imagem eu peguei no Google. Vou colocar aqui, vou dar uma aumentada, eu vou alinhar mais ou menos aqui e eu vou jogar para trás. Então aqui ele ficou atrás da foto do especialista, só que não está aparecendo muito bem, né? Então o que a gente faz? Eu vou alinhar um pouquinho mais para cá. Isso, eu vou alinhar um pouquinho mais para cá. Eu já tinha deixado essas imagens salvas para a gente estar utilizando como BG, tá? Então essa daqui vai dar um efeito de luz, mas a gente pode criar esse efeito de luz que nem criou aqui. Eu gosto de deixar também no BG para dar
um ar um pouquinho mais bacana, tá? Então vou jogar aqui para trás de tudo. E aí, pra gente chegar nesse resultado aqui, ó, nesse resultado aqui a gente vai ter que usar o modo de mesclagem, tá? Mas a gente não vai usar o modo de mesclagem no próprio frame, a gente vai usar na imagem, porque se a gente usar no frame, a borda também vai misturar com o fundo, tá? Aqui, ó, você clica na imagem, vem aqui nessa gotinha e aí a gente pode ajustar, tá? Mas, por enquanto, a gente vai colocar esse aqui primeiro, para ele dar um efeito aqui atrás de luz também. Ó, eu vou alinhar mais ou menos aqui. Eu vou jogar esse aqui para trás, tá? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu já testei, tá? E eu já sei que funciona dessa forma, mas ele pode estar fazendo o seu teste. Então aqui eu vou colocar no Color Dodge. E aí, para fazer com que essa borda suma, a gente vai clicar na imagem, eu vou apertar o R, vou fazer um retângulo aqui, vou jogar aqui para baixo, vou selecionar os dois, tá? É importante que esteja embaixo, por aqui o retângulo sirva como a máscara, tá? Criei a máscara. Aí aqui eu vou vir e vou colocar como radial e aí 0. Pronto, deu uma sumida aqui na borda. E eu vou puxar isso daqui para que essa parte do brilho ainda apareça, tá? Agora sim eu vou fazer o modo de mesclagem dessas duas imagens. Então a gente vai clicar na imagem, vai clicar aqui e Color Dodge, ó. Já fez um efeito bem parecido com isso daqui. E aí a mesma coisa nesse daqui também, Color Dodge. Bom, mas pensando um pouco melhor, vamos ver outros aqui. Vamos ver o Soft Light. Vamos usar o Soft Light nesse, porque ele tinha ficado muito estourado. E aí nesse daqui, vamos ver como é que fica com o Soft Light. Ok, vamos deixar em Soft Light também. Agora, eu vou colocar algumas luzes de fundo. Aqui eu já deixei pronto, né? Porque ela já tem um gradiente que eu estou utilizando no próprio evento já, que eu usei na versão original. Eu vou jogar aqui. E aí eu faço por cima para ver como é que fica a proporção entre o Expert e a luz, tá? Então eu vou jogar aqui para trás. Só que eu ainda acho que tá com um pouco brilho. Então eu só vou fazer o seguinte. Eu só vou apertar Command D ou Ctrl D, caso você tenha o Windows. Ok, aqui ele ficou bem estourado. Então eu vou vir aqui e vou diminuir um pouco a opacidade. Show de bola, agora ficou um pouco mais equilibrado. Ah, mas a gente tem que fazer a ambientação. Perfeito, vamos fazer o seguinte. Aqui na imagem a gente vai colocar uma temperatura um pouco mais amarelada nele. Ó, jogando para cá ele fica mais amarelo, jogando para cá ele fica mais azul, ou seja, para um lado ele fica mais quente, temperatura mais quente, para o outro lado ele fica uma temperatura mais fria. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar apertando P com a minha caneta, aqui, eu vou desenhar mais ou menos o formato da cabeça dele aqui, mais ou menos, tá? Porque a gente vai usar o blur, então não precisa ficar 100% certinho, é só para ele dar essa inserção, por assim dizer, no Expert, tá? Ok, show de bola. Aí aqui eu vou colocar uma cor, um amarelo. Eu vou jogar esse aqui pra cima. E aí eu vou aumentar isso. E geralmente eu uso no Plus Lighter. Por quê? Porque ele dá esse brilho, né? Na camada. Então, usando o Plus Lighter a gente consegue esse efeito de brilho aqui dentro. E aí, Layer Blur, e aí eu vou aumentar esse aqui. Aqui, ok? A título de comparação, ó, se a gente tira, ó. Show? Show. E aí aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vamos aqui, 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 aqui. Beleza, vou jogar aqui para cima, vou colocar de novo no Plus Lighter e aí vou colocar o Layer Blur também, show. E aí aqui a gente pode ver a diferença. E aí se a gente quiser a gente também pode pegar essa elipse que está aqui no fundo, ó, jogar aqui para cima também só para dar mais luz no Expert caso a gente queira, mas aí eu vou deixar a opacidade bem baixa aqui e eu vou diminuir. Pronto. Aí aqui a gente já tem uma manipulação bem bacaninha para estar concluindo, fechou? E aí aqui eu vou fazer um pouquinho mais ainda, que eu vou pegar essa imagem aqui para colocar de fundo para não ficar um fundo muito chapado. Então eu vou vir aqui
vou jogar esse aqui para baixo. E a gente vai precisar dar um ajuste aqui, porque ó, ele ficou essa borda. Então eu vou puxar um pouco mais aqui. Show de bola. Puxei. E aí sumiu. E aí uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou fazer um gradiente de baixo para cima, para que ele não fique inserido dessa forma aqui. Então, porque parece um pouco mais de colagem, né? Então, eu vou colocar aqui, eu vou pegar a cor de fundo que eu usei no frame, eu vou colocar a cor de fundo nas duas cores. Aqui eu vou deixar em 0, tá? Então aqui a gente já fez um gradientezinho bem bacana. E aqui eu vou colocar mais um, e esse aqui eu aumento um pouco mais. E aí eu coloco mais um com comando de deduplicando. E aí eu vou pegar a logo que já tem, vou jogar para cá. Pronto. Aqui nós temos nossa capa, nossa Hero, que ficou dessa forma. Em torno de 15 minutos de trabalho a gente conseguiu fazer essa manipulação que ficou bem bacana, ficou bem equilibrada, ficou bem condizente com a ideia da Masterclass Zero Intercorrências. E a gente pode fazer a comparação aqui. Bacana. Então ficaram bem parecidas, essa com um pouquinho, com um tom mais amarelado, tá? Enquanto a de baixo tá com um tom um pouco mais alaranjado. Entretanto, a gente conseguiu fazer algo que ficasse bem interessante, bem condizente, né? Talvez a gente pode até ajustar um pouco mais essa imagem aqui para subir um pouco mais, para que apareçam mais detalhes. Mas ainda assim, a gente conseguiu esse resultado bem interessante. Dessa forma, tu consegue estar trabalhando somente pelo navegador do teu computador. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você consiga desenvolver muito mais agora através do Figma. Se você curtiu, deixa o teu like aqui no vídeo, me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Agora, se tu quiser ver como você consegue configurar uma barra fixa inferior dentro do Figma, tu pode estar vendo esse vídeo aqui. Ou se você quiser saber como fazer uma barra fixa superior no Figma, que é um header fixo, você pode estar vendo nesse vídeo aqui. Fechou? Espero que te ajude. Valeu, fui!